Bom dia, gente. Vamos hoje estudar um texto de autoria de Gregório de Matos, certo? Se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. Eu vou ler aqui um pouquinho, depois a gente vai ali explorar uns pontos que eu anotei, certo? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Observe que que o eu lírico, que é o eu que fala no texto, está conversando com alguém. Quem é esse alguém? Jesus Cristo, né? Ele invoca Jesus Cristo, certo? Ele vai chamar Senhor. Senhor, pequei, Senhor. Quando ele invoca, ele chama, é o que a gente vai chamar aqui de vocativo. Então ele invoca Jesus Cristo. Se eu estou conversando com um aluno que se chama Pedro e eu digo, Pedro, faça isso, então eu estou invocando Pedro. Na gramática isso se chama vocativo. Então aqui nessa conversa com Jesus Cristo, o eu lírico está falando que pecou. Ele já começa dizendo que pecou, né? Então, ele se mostra arrependido, ó. Pequei, Senhor. Ele tá arrependido, ele reconhece que errou, né? Vamos ver aqui mais detalhes. Ele diz aqui na segunda estrofe: se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Tem umas palavras assim difíceis, umas estruturas difíceis. Gente, esse texto é do século XVI. Eu disse 16, 1600 e alguma coisa, então é século XVII. Então veja bem, não é fácil o aluno entender, por isso que eu estou explicando, mas você tem que conhecer esse texto desse autor, porque é próprio do conteúdo do primeiro ano. E quem está no EJA ciclo 5 está estudando o primeiro ano e o segundo ano junto. Então, ele está dizendo aqui que se a Jesus qualquer coisa é suficiente para perdoar. Ele diz que se há um pecador facilmente se peca, a Jesus Cristo facilmente se perdoa, porque Jesus tem essa glória. É isso que ele diz, certo? Deixa-me ver mais o que é que tem. Observe que, eu não sei se já apareceu aqui, quando eu coloquei aqui verbo do imperativo, que tem assim, cobrar e não queirais, mas está mais embaixo, né? Então deixar quando chegar lá que eu vou falar desse detalhe. Vamos ver a terceira estrofe. Se uma ovelha perdida e já cobrada, ovelha, você sabe que é um termo próprio para se referir ao fiel, que está desgarrado do bando, né? Desgarrado do seu pastor. Então, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer repentino, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. A história sagrada conta, né, que uma ovelha desgarrada, ela pode ser reconduzida ao bando pelas mãos do seu pastor. Então ela diz, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, quer dizer, traz de volta essa ovelha para o seu bando, né, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele está dizendo o seguinte, facilmente ele pode trazer aquela ovelha desgarrada que é ele. Então ele diz, cobrai e não queirais. Esse verbo está no imperativo, cobrai. E não queirais também está, né? Então isso aqui é próprio, é uma estrutura muito usada, deixa eu pegar outra cor aqui, muito usada nas orações. Então esse texto, é porque eu ia botar aqui, mas esse texto, essa estrutura de texto se assemelha a uma oração, né? Que você usa muito o verbo no imperativo, você invoca o Senhor, não é assim? Então, a gente vai ver aqui isso. E o que mais que... Então, eu vou falar agora o que é o conceptismo. Porque se fala aí nas perguntas, o conceptismo é uma forma de argumentar que é próprio do barroco. E o que é barroco? Depois você vai aprender em outra aula. O barroco é um movimento literário, certo? Então, nos textos, era muito comum você ver essa forma de argumentar, usando fórmulas assim, difíceis na forma de falar. E o que é parábola? Parábolas são narrativas curtas. É porque nas perguntas do texto se fala isso, se menciona. Então,
essa narrativa curta aqui, você, se for perguntado qual é a narrativa curta, né? Provavelmente a narrativa curta aqui, deixe-me só encontrar exatamente a narrativa que se menciona da ovelha desgarrada, né? Que o pastor resgatou, certo? Então, aí jogo de linguagem para chantagear Jesus. Tem um momento no texto que ele vai dizer, está mais embaixo, na terceira e quarta estrofe. E se você não sabe o que é estrofe, estrofe é cada grupinho de versos. Daqui a pouco eu falo mais. Mas vamos ver. O jogo para chantagear Jesus, você vai ver que o eu lírico diz assim, se você não me resgatar, se você não tiver clemência de mim e não me resgatar, você vai perder sua glória. Ou seja, qual é a sua glória? Sua fama de ser generoso, de ser piedoso. Então ele faz uma chantagem. Ele coloca Jesus Cristo na condição de ou perdoa ele ou perdoa, não tem outra saída, né? E é nessa hora que eu coloquei aqui, ó, ameaça a Cristo, perderá a sua glória, certo? Deixa eu só ver aqui se ainda está filmando. Tá tudo bem aqui. Bom, então, o que eu falei que eu ia deixar falar depois, eu acho que foi o quê, meu Deus? Será que foi o conceptismo que eu falei? Eu vou falar daqui a pouco. Bom, esse movimento barroco, você já está, quando você lê esse texto, você já está estudando imediatamente barroco. Mas eu não vou dar características de barroco, eu vou só falar para vocês assim rapidamente. Gregório de Matos, que é o autor desse texto, é bem importante você saber sobre Gregório de Matos. Gregório de Matos é o mais importante autor de poemas, porque a gente vai ter o outro autor, que é de texto, que não é poema, certo? Gregório de Matos, ele tinha um apelido, né? Um apelido de uma fama de ser chamado de Boca do Inferno, porque ele ia contra todas as pessoas, era freire, era padre, era prefeito, governador, e ele usava termos chulos. Aí a gente vai ver isso em algum outro poema se der certo, mas eu estou pelo menos apresentando um poema do barroco, porque vocês não podem sair desse ciclo 5 sem ter estudado. Então vão ler o texto, vão tentar responder, que está bem elucidativo. As questões vocês vão responder no próprio Google Forms, tá bom? Boa sorte.